E aí, Flávio? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Vamos lá, pessoal. Twitch. Beleza. A imagem, acho que tá ok. Quem é de Campinas, dá um ok, dá um sim aí no chat. Quem se inscreveu pelo User Group de Campinas? É o Flávio Heskel, um abraço para o Flávio Heskel, grande parceiro aí dos eventos também. O Pimenta tem vários fãs aqui no chat. Beleza, então. Eu vou colocar teus slides aqui. Pessoal, é a mesma dinâmica. O Flávio vai fazer a palestra dele, no fim abre para perguntas e esse mesmo esquema de perguntas dele para vocês, valendo créditos de $25 e um voucher de certificação. É isso aí, Ana. Só para confirmar, eu tenho 40 minutos, é isso? 35. 30 de apresentação e 5 de perguntas. Isso, que a gente justamente. passou um pouco ali no começo. Não, tranquilo. Era só para me programar aqui. Então, tá. Ok. Beleza, então. Vou lá. Valendo, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Um abraço para o pessoal de Porto Alegre, que estava acompanhando agora o de Porto Alegre. Passei um tempo aí no projeto de Porto Alegre, uma cidade maravilhosa aí. Bom, participei de alguns meetups aí do grupo de Porto Alegre, um grupo bem bacana, também bem engajado. E hoje eu vim aqui representar o AWS User Group Campinas, do qual eu faço parte, sou também organizador, e vou falar um pouquinho de gestão de custos na AWS, né? Um dólar aí nas alturas e todo mundo preocupado aí em economizar. Mas eu vejo que a preocupação com o custo aí realmente tem que ser sempre, não só quando o dólar está alto, né? E, primeiramente, né, eu ia chamar o Zapata para me ajudar com esse slide, mas vamos lá, né, a gente faz às vezes aí. Quem que tem um chefe que está assim, uma empresa que está assim, ó, distribuindo dinheiro para todo mundo gastar à vontade com o que precisar, né? Acho que aqui no Brasil, principalmente com pandemia, ninguém, né? Então, o que está acontecendo é o contrário, todo mundo apertando os custos aí, né? E aí, nesse momento, né, eu trago aqui a pergunta de R$1 milhão. Essa pergunta não vale nada, viu, gente? Não adianta colocar no chat aí, que essa não tá valendo, hein? Essa é só para instigar mesmo, né? Sobre quem que é o responsável pela conta da AWS aí, né, no seu trabalho. É o departamento financeiro, que afinal de contas ele que põe o cartão, ele que passa o cartão na hora de pagar, né? É o gerente de TI, porque é o gerente que tem que tomar conta de tudo, né? É o Scrum Master, que é quem tem que tirar os impedimentos aí da equipe, o Scrum Master que se vire com isso, ou são as equipes de TI, né? Os devs, os QAs, pessoal de segurança, pessoal de infra, né? Todo mundo que está aplicando a cultura DevOps no dia a dia. Então, a cultura DevOps traz muito isso, né? Que você realmente conheça todo o seu ambiente, se integre. Então, é muito importante que você que está lá, né, desenvolvendo, testando, sugerindo uma solução, tenha a noção e tenha realmente o conceito de quanto está custando o código que você está desenvolvendo quando ele vai para a produção, né? A linguagem pode influenciar, o tipo de arquitetura, né? Quais são os fatores que influenciam o custo quando o seu código está em produção? Então, é importante ter isso em mente, né? Porque, às vezes, no momento de definir a solução, isso não é levado em consideração, e quando entra em produção, puxa, o negócio ficou caro, agora está inviabilizando o negócio porque a arquitetura trouxe recursos muito caros aí de se utilizar, né? O caso, como o Fernando comentou, né? Eu vou colocar um cluster Kubernetes com 2 pods, eu vou colocar um cluster Kubernetes para uma aplicação realmente muito pequena, em que o famoso não, o molho fica mais caro que o peixe. Tem que ponderar isso, né? Tem que ter isso em mente na hora de desenvolver, na hora de colocar em produção e também na hora de sustentar, né? Eu já trabalhei em algumas empresas que todo mundo tinha acesso à conta da AWS sem restrição. Ó, você pode criar lá à vontade, mas você é responsável pelo que você cria. Então, a primeira dica que eu trago aqui é realmente usar tags, né? Então, é muito simples usar tags. Aqui eu, né, trouxe um exemplo aí como fica no portal quando você está criando uma EC2, né? Você nunca usou uma EC2 na AWS, você vai criar, a última tela vai ter o último passo, né, é o de adicionar tags. Por que é importante? Eu colocando tags e marcando essa tag no meu billing, eu consigo ter uma visão
de onde que está, o que está custando, né, onde que está custando cada projeto, cada ambiente, cada aplicação. Então é importante eu ter essa visibilidade, porque quando eu fiz isso há uns 2 anos atrás, num projeto, numa empresa que eu trabalhei, do dia 9 para o dia 10, aqui, como vocês viram nessas imagens, o custo caiu 8%, só porque eu virei para todo mundo e falei, gente, a gente está sem tag nenhuma, a gente não tem identificação nenhuma dos recursos. Eu preciso que vocês entrem na conta da AWS e coloquem uma tag no que é de vocês, coloquem uma tag no projeto de vocês no ambiente, identifiquem essas informações para mim e até semana que vem, o que tiver sem tag, eu vou apagar, né? Então, o pessoal viu o que era importante, realmente colocou tag, e nessa análise, eles descobriram que tinham recursos lá que eles tinham esquecido. Puxa, eu criei uma máquina aqui para um teste e ficou aqui. Eu criei uma instância que eu desliguei, não estou usando há 1 ano, ela tem 3 teras de disco, né? E ficou aqui. Então, 8%, gente, 8% caiu do dia para a noite, literalmente, só com a cultura de colocar tags nos recursos, né? Então, ao começar a colocar tags, a gente tem esse comportamento da direita, né? No começo, a gente tem todo o custo ali num bolo só, depois a gente começa a ver o custo colorido ali, a ver o custo segregado de acordo com o projeto, com o ambiente, com o tipo de recurso que está sendo usado. Então, isso ajuda a tomada de decisões, ajuda a identificar qual é o projeto, se o projeto que está gastando mais realmente é o que está trazendo mais retorno, ou se nele a gente precisa mexer, precisa repensar a arquitetura para poder reduzir o custo, né? Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto bastante importante todos os ambientes são 24/7 e com alta disponibilidade? Pô, isso é muito importante, né? Que o ambiente tenha alta disponibilidade, que ele seja 24/7. A Amazon tem vários recursos que nos ajudam a manter. Mas todos os ambientes precisam ser 24/7 e precisam ter alta disponibilidade. Um ambiente de dev que só é usado de segunda a sexta no horário comercial precisa de uma RDS multi-AZ. Um ambiente de dev que só é usado no horário comercial precisa de máquinas sob demanda? Será? Né? Então, esses questionamentos que a gente começa a fazer na hora de pensar em reduzir custos de recursos já existentes, né? Porque antigamente a gente não tinha essa cultura. Antigamente, depois que eu comprei o servidor, eu tinha lá o meu servidor on-premise, quanto mais eu usasse, melhor, né? Na AWS, na cloud, né? Quanto mais você usa, é melhor, desde que você usa porque realmente você precisa, né? Porque você deixar lá ligado, você vai pagar e não vai usar, isso é ruim, né? E a AWS também não quer isso, né? A gente sempre vê aí os gerentes de contas aí felizes quando a gente reduz o custo, né? Eu tive um case que eu reduzi metade do custo de uma conta da AWS em 3 meses, na empresa que eu trabalhei, e o gerente de contas não ficou bravo comigo, falou, pô, tô ganhando, não, eles ficaram, puxa, legal, agora você está usando melhor os recursos, a maturidade da empresa mudou com isso, né? Então, todo mundo sai ganhando, você usando o recurso, né, com mais sabedoria ali, fica mais interessante evoluir e conquistar aí novos desafios, mas estando com os custos mais aderentes realmente ao uso, né, que é o que a gente tanto prega aí na nuvem. Então, a segunda provocação, né, durante o dia eu ligo, durante a noite eu desligo, isso é suficiente, isso é legal? Isso é legal, né? Se o ambiente não é produtivo, se o ambiente dev é um ambiente de testes, eu posso ter essa dinâmica de ligar de dia, desligar de noite. Tem N formas de fazer isso de forma automatizada, não precisa crucificar o estagiário para ficar fazendo isso todo dia, tá, gente? Então, se você pesquisar Lambda, Start, Stop, EC2, você vai achar um monte de script pronto, né? Você pode deixar lá um script, uma aplicação Lambda agendada, uma function agendada para fazer isso, de acordo com tags também, é super simples, mas mais interessante do que iniciar e desligar é você construir e destruir, né? Puxa, o ambiente dev, eu posso construir no momento que eu preciso utilizar e destruir. Puxa, mas todo dia eu vou fazer isso? Todo dia eu vou fazer isso. Se você for contar, né, o quanto de custo de storage que você economiza ao ano, dependendo, né, do seu volume, isso vai ser um número muito expressivo, né? Porque quando você desliga, você ainda tem alguns custos ali. O custo de storage é um deles, né? Você mantém
o custo de storage de uma EC2 enquanto ela está desligada. E enquanto você destruiu, ela não existe mais. Então, você não tem EC2 e você realmente não tem custo nenhum. Né? Então, é melhor construir e destruir do que ligar e desligar todo dia ambientes que são para teste, ambientes que são mais voláteis aí. Tá? Então, quando você começa a trabalhar com nuvem, você também tem que pensar um pouquinho na evolução da sua arquitetura, né? Como o Fernando disse ali, né? Chegar em containers hoje para aplicações, né? Que eram monolíticos aí é um desafio, né? A gente vem dos mainframes, depois máquinas virtuais, até chegar em containers e orquestradores de containers, né? Mas se você quer utilizar aí o máximo, né? De aderência a ambientes com melhor relação custo-benefício, é muito importante considerar a evolução da sua arquitetura. E quando você tem um projeto novo, aí é o melhor dos mundos, né? Um projeto novo, hoje, normalmente, a gente sai com ele containerizado ou parte para a arquitetura serverless, que também é um mundo à parte, é muito interessante. Não faz sentido para todos os cenários, né? Mas se você pode usar serverless também é uma recomendação grande. A gente teve aí uma Serverless Week que ficou registrada aí também com várias palestras fantásticas sobre serverless. Então é um ponto muito importante aí definir, né, a sua arquitetura de acordo com a sua necessidade, mas pensando na relação custo-benefício, né? Hoje, container é muito mais barato do que a máquina EC2, do que uma máquina física, então vale sempre pensar nisso. Mas não é só colocar um Dockerfile lá e deixar o container rodando, né? Se a gente já está com o conceito de container, aí sim a gente pode chegar a utilizar a arquitetura de spots, né? O Fernando disse ali, não use spot em produção, porque ela pode cair, porque você pode perder tudo que está lá. Isso é verdade, ela pode cair, você pode perder tudo que está lá, mas dependendo do cenário, é possível usar spot em produção, mitigando bastante o risco, tá? Como? Primeiro, você tem algumas lições de casa aí para fazer, né? Se a sua aplicação é stateless, né, se ela não guarda estado, você não tem armazenamento de estado nenhum, né, na sua aplicação, ou tudo que você tem está fora dela, está muito bem arquitetado ali, é um primeiro passo para você considerar o uso do spot, né? Se você consegue escalar horizontal, né, a aplicação vai precisar rodar em várias instâncias para que você consiga fazer o uso mais efetivo. Monitoramento, você tem que ter ali um conjunto de métricas relevantes para a sua aplicação e que você monitora, que você sabe para que serve, né? E que a partir desse monitoramento você consegue tomar decisões de escalar ou não, né? de ampliar ou não o seu pool aí de máquinas. E persistência, né? Você não pode persistir, não deve persistir nada dentro da máquina, né? Então, se você está usando algum arquivo, algum storage dentro da máquina, esquece, né? Tem que estar, sua aplicação tem que estar preparada para tudo que ela for fazer, ela já tem ali para fazer, ou tudo que ela usa já está fora, e aí ela consegue ser resiliente aí a ponto de que se uma instância caiu e outra subiu, ela continua o que ela estava fazendo ali sem nenhum problema. Tá? Então, esses são os pré-recs. Recomendações, né? Você ter uma estratégia de graceful shutdown, né? Que é o quê? Quando a máquina vai ser desligada, quando sua aplicação vai ser encerrada, né? Você conseguir parar a sua aplicação de uma maneira suave. Se ela está acabando um processo, você conclui esse processo para poder finalizar uma máquina. O uso de containers, e aí no containers implementar o sign term, né, que é justamente o equivalente ao graceful shutdown, né? O container vai morrer, você sabe que ele vai morrer. Então, você consegue finalizar algumas ações antes dele efetivamente morrer. Quando você está usando um Kubernetes, você já tem algumas estratégias que o Kubernetes controla isso, né? Dependendo de como você implementa, ele para de mandar requisição, confirma que o container não está fazendo mais nada, até realmente matar um pod, por exemplo.
E com isso, a AWS também numa máquina que é Spot, máquina Spot nada mais é do que uma EC2, só que o preço dela varia de acordo com a disponibilidade, né, de acordo com a ociosidade dela no data center que você está utilizando. Então, o preço varia por região e por zona, né, e também pelo tipo da máquina, obviamente, né. E com isso você consegue ter algumas estratégias, tipo, você sabe quando a máquina vai desligar. Se o preço dela sobe ou a disponibilidade diminui, a AWS chega e fala, ó, vou desligar essa máquina, e você tem um tempo para falar assim, não, espera um pouquinho, né? É um pouquinho mesmo, se eu não me engano, são 3 minutos, eu não sei se esse tempo mudou, porque são várias atualizações aí de features na AWS constantemente. Então, você tem um tempinho ali para falar, ó, espera um pouquinho, que eu vou terminar de fazer o que eu estou fazendo nessa máquina aqui, e você desliga. Né? Então, você tem essa possibilidade. Né? Com isso, você pode, então, partir para uma estratégia de utilizar spots. Né? Se você estiver usando spots com EC2, puxa, minha aplicação não tem container, eu rodo minha aplicação com um script no boot, né? E eu preciso que ela rode no EC2. Ok, né? Você tem que ter a criação automatizada, né? Você vai ter um Terraform, CloudFormation, o teu AutoScale Group aí configurado, o hook do shutdown, que é esse tempo que eu falei que você, quando ela vai desligar, você já pode lançar outra, e aí o ideal é que sua aplicação suba no EC2, suba e esteja disponível num tempo menor do que é o tempo de shutdown, né? Para que você não tenha indisponibilidade. E coloque, obviamente, mais de uma EC2 de acordo com o seu risco, né? Cara, se é um ambiente de dev, qual que é o risco dele? Se ele cair, o que vai acontecer? Vai ter que subir de novo e continua de onde parou, faz um deploy novo, dispara mais um deploy. Cara, usa uma máquina só. Se ela cair, é a hora de tomar um café, de parar, tomar um cafezinho. Quando voltou, ela já está no ar de novo, né? Põe um autoscale no grupo com uma máquina, mínimo de uma, máximo de uma, né? É uma opção. E você tem lá a máquina para fazer isso, né? E se você está usando containers, nós temos aí uma das opções, né? A AWS tem o ECS e o EKS. Como o Kubernetes está muito difundido, eu trouxe aqui um exemplo de Kubernetes. Eu uso, né, Kubernetes com um cliente em produção, tá? Óbvio, não tenho um nó só no cluster, mas tem uma ferramenta que facilita muito, óbvio que, cara, você criar o cluster ali na mão, tunar com todos os features é o ideal, mas se você faz um uso comum, vamos dizer assim, um uso geral de Kubernetes, o EKS-CTL é uma ferramenta muito boa, eksctl.io, o site, né? Onde você, aqui está o exemplo, você define esse YAML que você está vendo na tela e você tem já um cluster criado com os nós sendo máquinas spots, aqui nesse exemplo, com o preço máximo de 5 centavos, e ela sendo da família, né, de uma lista de famílias de máquinas large, M3, M4 e M5, né? Com isso, eu consigo criar um cluster, colocar máquinas spots ali como sendo os nodes, e ao invés de deixar uma máquina só, eu posso colocar, eu tenho 3 zonas, por exemplo, em São Paulo, eu posso colocar 6 máquinas, olha só, 6 máquinas no cluster, onde eu vou ter, então, 2 máquinas por zona, e eu posso colocar 3 pods para 3 réplicas para cada pod meu de produção, por exemplo, né? Com isso, se uma máquina cai, os pods que estão nela rapidamente vão ser criados nas outras. E essa máquina que caiu já vai ser substituída por outra. O Spot Fleet, né, que é o recurso que ele usa ali por trás, ele vai escolher qual é a melhor estratégia ali. Se você colocou por custo ou por diversidade de família, qual é a próxima máquina disponível. Vamos supor que você estava usando M3 e a M3 ficou cara. Ele vai tentar M4, vai tentar M5, de acordo com a mais barata ou a mais diversa, de acordo com a estratégia do Spot Fleet que você colocou. Então, isso ajuda bastante aí a sua disponibilidade. Eu vi que o pessoal está perguntando de Fargate. Eu não sei se Fargate tem algum uso com Spot, tá? Eu realmente ainda não sei. Depois a gente pode
pode investigar. Por enquanto eu não estou usando, não tenho o conhecimento, tá? E para o cluster Kubernetes, né, essa máquina spot vai ser mais um node ali. Então, quando você tem o Kubernetes, ele faz o gerenciamento dos nodes, dos pods, ele vai tentar distribuir a alocação dos pods entre os diversos nodes. Então, a gente não tem um grande problema aí de disponibilidade quando a gente está usando o Kubernetes e Spot, tá? Eu uso há mais de um ano, eu não lembro de nenhuma indisponibilidade, e aconteceram coisas do tipo, deixa eu ver aqui como que tá tal coisa, e eu fui lá verificar alguma coisa no cluster e vi que as máquinas tinham acabado de ser recriadas, assim, tipo, metade do cluster tinha sido recriado e ninguém tinha sentido, não teve disponibilidade nenhuma, né? Então isso é bem interessante. Quanto mais diverso ali em regiões, em zonas e famílias você coloca, óbvio que é melhor, né? Aqui um exemplo, né, da economia, quando a gente está usando Spot, né? É um exemplo bem pequeno esse, mas de 4 instâncias Spots que ficaram ligadas aí 468 vCPUs hora, a gente teve uma economia de 68%, né? Se eu estivesse usando sob demanda, eu pagaria $25, usando Spot, paguei $8, né? Se isso fosse vezes 1.000, né, 25 mil versus 8 mil, aí já dá para perceber um pouquinho mais aí quão gritante é essa diferença, né? E, cara, mesmo para produção, eu não tive problema. Óbvio, o cliente está ciente do risco, né? Tu não está ciente do risco, pode acontecer? Pode. A chance é pequena, né? Isso pode acontecer. Então, você pode trabalhar com soluções híbridas, sua aplicação é muito crítica e tem um risco muito grande, você pode trabalhar com soluções híbridas de ter um pouquinho de spot, um pouquinho de reservadas. Aí você pode ter os nós das reservadas ali recebendo só pods de produção, você pode ter essas estratégias para ter realmente uma garantia absoluta que você nunca vai ficar indisponível, né? Eu até brinquei, é mais fácil ficar indisponível por problema da aplicação ou por algum outro problema do que por conta das spots ali, tá? Um outro case bem interessante que eu já atuei o Beanstalking é um serviço que facilita bastante a criação de infraestrutura, principalmente para devs, para quem não tem tanto conhecimento aí, de criação e configuração de load balancer e toda a infraestrutura para manter a aplicação. Eu peguei um cenário em que a gente tinha mais ou menos 40 instâncias Beanstalk, 40 serviços Beanstalk, tanto para dev como para produção, todas com um Application Load Balancer, todas com um Elastic Load Balancer clássico, ou Application Load Balancer, e com EC2, às vezes micro, ali no cluster, porque era um Mint Dev, com um RDS e tudo mais, né? E só de Load Balancer, nesse caso, né? O Load Balancer custa em média aí $30, né, cada um, então 40, né? Só de Load Balancer tinha $1.200. Eu mudei isso para uma infraestrutura de Application Load Balancer, eu coloquei um Application Load Balancer na frente de um cluster de ECS, que estava rodando máquina Spot por trás também no ECS, e migrei essas aplicações, estava relativamente fácil de dockerizar, de containerizá-las, migrei para o ECS, e só de load balancer foram $1.200 de economia, né? Fora as EC2 que a gente converteu ali para Spot, então o custo saiu alguma coisa em torno de $3 mil para $100, $200 ali por mês. Foi uma diferença muito gritante nesse cenário, né? Porque realmente os recursos estavam subutilizados de uma forma absurda nesse cenário, realmente estavam hiperestimados aí, né? Um load balancer com uma máquina micro para usar em dev, né? Não é um cenário que faz sentido. Mas como o pessoal ali, né, conheceu o Beanstalk e só sabia ele, era bala de prata, tudo eu coloco no Beanstalk e dá certo. E colocava, né, uma aplicação por Beanstalk, ali a gente fez um misto, colocou todas as aplicações no cluster ECS, compartilhou muito mais recurso e ficou muito mais barato, né? Bom, algumas dicas finais, a gente está se aproximando aí, né, ao final, mas ainda temos um tempinho aí de
de discussão, mas algumas dicas finais, né? Serverless, como eu disse, o custo é bem aderente à demanda, então faz sentido usar serverless? Faz, né? Se a sua aplicação tem uma demanda muito alta, um tempo de resposta muito baixo, né? Você pode ter alguns problemas com o ARMAP, né? Com o tempo que a função realmente demora para estar disponível na hora de escalar, então tem que ser bem pensado, mas serverless é um caminho muito interessante para que você tenha o custo muito próximo do seu uso efetivo, né? Então, se eu tenho um ambiente todo feito com serverless e eu tenho uma requisição, vai custar praticamente nada, porque eu tenho um free tier aí de lambdas, por exemplo, que te garante aí uma quantidade de execuções mensais com custo zero. Agora, se eu tenho um aumento das requisições do dia para a noite, eu não preciso me preocupar com quase nada para garantir que meu ambiente vai escalar, porque ele vai escalar sozinho, né? Vai custar mais? Vai, mas eu entendo que se eu estou tendo muito mais requisições, eu estou recebendo, né, financeiramente muito mais por isso, e aí eu estou pagando esse custo aí de uma forma tranquila aí, né? O custo tá aderente às requisições, né? Então, se eu cobro por requisições, eu fico tranquilo com relação ao custo e não preciso me preocupar com manutenção, com escalabilidade da minha aplicação. Óbvio que o desenvolvimento serverless tem que estar preocupado com isso, né? Se a sua função lá está com algum gargalo e ela começa a demorar, se você está usando um banco relacional depois do serverless e ele gargala, você pode ter problemas. Então, quando a gente fala em serverless, a gente fala em usar possivelmente bancos NoSQL, bancos também como serviço, um Dynamo, né, por exemplo, um DocumentDB, como a Fernanda também colocou. Estou usando o DocumentDB recentemente aí, já estou usando a Engine 4.0, está muito bom, também legal, realmente bem, fica muito fácil, seguro utilizar aí o DocumentDB, tanto para serverless, como para microserviços, como para aplicações maiores também. Né? Ok. Eu estou acompanhando os comentários aqui de vez em quando, se eu pego alguma pergunta, alguma dúvida aqui, eu já tento encaixar também. Né? Um ponto interessante, S3 versus DynamoDB. Né? Faça uma pesquisa, veja se realmente faz sentido, por quê? Você pensa assim, eu preciso armazenar um conteúdo estático, um conteúdo que eu vou acessar poucas vezes, mas eu quero ter ali. Então, de cara, a pessoa fala, não, S3 é mais barato. Vou colocar no S3, que o S3 é o storage mais barato que tem. Não necessariamente. Tem alguns cenários, né, e tem vários cases e vários artigos da própria AWS sobre isso. Em alguns cenários, o Dynamo, né, que é um banco ali chave-valor, ele consegue te entregar o mesmo conteúdo com um custo mais baixo do que o S3. Só que isso depende do tamanho, né, do conteúdo que você vai colocar e da quantidade de vezes que você vai colocar e acessar. Porque o S3 ele cobra pelo storage e também pelas requisições, né? E o Dynamo ele vai cobrar muito mais pelas requisições do que só pelo storage. Então, dependendo do volume, se você tem arquivos pequenos em grande quantidade, em alguns cenários ele fica mais barato no Dynamo do que no S3. Tem alguns exemplos disso na net, é facinho de encontrar aí, tá? Tem duas features novas que saíram agora, é o Paladino que me deu algumas sugestões aí, que é do Grupo de São Paulo, e uma delas é o Spot Rebalance, que você consegue minimizar as interrupções na Spot, porque você consegue ter algumas ações de já pedir para lançar novos spots, porque você sabe que um spot vai morrer, né? Então, ele faz ele recalibra ali o seu conjunto de spots de uma forma um pouquinho mais automatizada, para que você consiga já ter spots novas antes das antigas morrerem, de uma forma parece que meio transparente ali para a gente. Eu não usei ainda, mas eu vi que ela vai te garantir aí uma disponibilidade maior do seu ecossistema de spots aí, quando você tem muitas spots sendo usadas, né? E
O Cost Explorer agora, ele tem uma... Bom, o Cost Explorer, para quem não sabe, é a área do billing aí, onde você consegue ter várias visualizações de como está o seu custo, né? Aqueles gráficos que eu mostrei ali do custo por tags é um gráfico do Cost Explorer. E ele está com um serviço em preview, que é o Anomaly Detection, que você pode configurar algumas regras que ele vai te dar alguns alertas se acontecer algum uso incomum, ou um aumento, né, significativo aí de custo, né, num determinado período. E aí imagino que por trás ali tem alguma IA, alguma machine learning ali que está identificando ali como que está a criação dos recursos. Então, numa eventual fraude ou num eventual bug, num eventual uso incorreto ali, né, do sistema, você consegue identificar rapidamente, né, o que está acontecendo na sua conta, por que o custo aumentou aí de uma maneira muito rápida. Você consegue pegar isso mais rápido e tomar uma ação já imediata aí com relação a isso. Ok. Bom, essas eram as provocações aí que eu queria trazer e essas sugestões para que vocês consigam planejar aí os ambientes e terem aí a conta Amazon de vocês de uma maneira saudável aí, com um custo aderente ao que realmente faz sentido para o negócio, né? E como a gente está falando de custo, a gente vai ter distribuição aí de alguns cards aqui, de alguns vouchers aí de créditos AWS, né, para que você não tenha custo em alguns recursos ou por um tempinho aí na sua conta e consiga usar alguns serviços aí para testar ou mesmo para o seu ambiente aí na sua conta, né. Bom, acho que era isso. Tem alguma... Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Spot rebalance aqui, lembrando que trigo o término do spot, vai ser de tomar decisão. A galera tá falando do capacity rebalance aqui da spot. Ele foi lançado agora em junho, o recurso, viu, Resk? Em junho, em novembro, é bem recente mesmo. É isso aí. Existe compra de voucher. Eu não falei aqui das instâncias reservadas, né? Como o Fernando já tinha colocado também. As instâncias reservadas, elas são realmente estratégias aí. Se você sabe que você vai usar uma quantidade de instâncias por um período, você pode já fazer essa reserva, ou garantir para a Amazon, falar, eu vou usar por um ano 10 máquinas large, né? E aí você tem algumas estratégias de pagar antes ou até pagar depois, algumas estratégias de como você vai fazer o pagamento delas, mas o valor hora dela baixa a partir do momento que você assina esse contrato, né, de que, vou usar por um ano, né? E aí, se você não usar por um ano, você vai pagar. Então, você tem que... mas você pode converter o tipo da máquina, tem uma série de evoluções também com relação a como você usa esses créditos, né? Mas é você antecipar, né, realmente que vai consumir determinada quantidade de recursos e pagar mais barato por isso. Isso o José colocou de 1 ou 3 anos. Acho que é de 1 até 3 anos. Pode fazer por um. Tem a venda, se você comprou e não vai usar, antigamente não lembro se você podia vender reserva que não te faltava, não sei se ainda pode. Eu nunca fiz isso, não sei exatamente como funciona. Mas o caminho é mais ou menos esse. Bom, acho que era isso. Não sei se a Ana está por aí, quer acompanhar, está aqui. Estou aqui. Estou no tempo, Ana? Estourei? Não, né? Então, eu acho... Eu passei e daí acabou que foi uma bola de neve. Então, vamos para as perguntas valendo prêmios, é isso? Isso aí. Ana, acho que você está sem câmera, mas o pessoal está te ouvindo. Pelo menos estou te ouvindo, tá? Só pra... Ai, que louco. Tá bom. Não, foi só... Não, pior que tá sem mesmo. Eu tô vendo no Twitch aqui, às vezes é só no StreamYard, mas no Twitch também tá. Agora sim, agora você apareceu.
Bom, então as primeiras perguntas vão ser valendo voucher. Se eu não me engano, tem 4 perguntas aqui, se eu não estou louco. São valendo então... créditos. Desculpa, créditos. É que eu sempre falei que os créditos como voucher de uso de crédito. Amazon, né? Sim. Voucher de crédito. Não, então, as 3 primeiras valem créditos para sua conta AWS e a última vai valer um voucher para certificação. Lembrando que você deve chamar a Ana no privado, aí no Twitch, assim que você for anunciado aqui como quem respondeu corretamente a pergunta. Então, agora, valendo 1 milhão... Não, 1 milhão não, né? Valendo um créditos AWS, a primeira pergunta é: o que é mais barato normalmente? Né? Eu usar, opção A, uma EC2 Spot M5 2 Extra Large, M5 2 Extra Large, um M5 2 Extra Large, né? Usar uma EC2 sob demanda M5 Extra Large, ou usar 10 EC2 Spot M5 Double Extra Large. É legal que eu misturei português com inglês ali nos Double Extra Large, 2 Extra Large, 5 Extra Large, para confundir toda a galera. Deixa eu ver aqui. Quem foi o primeiro que respondeu A? Vamos ver. Foi o JW01. JW01, é isso aí. Por que o EC2 Spot é a mais barata de tudo isso, né? O EC2 Spot M5 2 Extra Large, 2 Extra Large, dependendo da região, ela vai custar em média 20 centavos a hora, né? A EC2 sob demanda M5 Extra Large, ela está custando 25 centavos a hora, né? E 10 EC2 Spot, você vai passar de $2. Aí também a Spot é barata, mas nem tanto, né, gente? Não é tão assim. Então, realmente a opção A é a opção correta para o uso normal. E normalmente a M5 Extra Large é mais barata dessas opções. Bom. Agora, a segunda pergunta. Qual que é a resposta verdadeira? O EC2 com reserva é mais cara que sob demanda, mas eu sempre terei ela disponível. O EC2 com reserva é mais barata que sob demanda e eu sempre terei ela disponível. Ou uma máquina spot nunca desligada. Valendo! Eu vou ter que chamar o VAR, que são os User Group Leaders, porque... Eu também, eu tinha mandado alguma mensagem aqui que vai ser a próxima. Misturou a resposta da primeira com a segunda e agora eu tô na dúvida, hein? Não tem o horário das respostas aqui, gente? Chat paused. Eu tô achando que foi o Emerson H. Silva. Vamos ver. E o VAR confirmou para mim que foi Emerson H. Silva. Grande Emerson. Me manda uma mensagem no privado da Twitch com o teu e-mail, por favor. Tá, agora eu vou mandar uma mensagem aqui de pergunta nova só para gente saber. Agora vai. Eu tava mandando uma aqui também. Ela. Primeiro sou eu. Hein? Vamos lá. Atenção, valendo. Essa ainda vale o crédito. Se não tiver mais nenhuma depois dessa, não, mas tem. São 4. Deixa eu ver. Eu tô com o planinho. Essa ainda vale crédito. Isso, essa ainda vale crédito. Essa ainda vale crédito, é isso mesmo. O que é mais barato? Usar o S3 ou usar o DynamoDB? Opção A, o S3, opção B, o DynamoDB e opção C, depende do tamanho dos arquivos e da quantidade de requisições. Acabei de responder, todo mundo respondeu C. Quem foi o primeiro? C, depois do pergunta nova. O problema é que teve gente que respondeu antes da pergunta. E aí? Cadê minha mensagem? Tá aqui a minha, agora vai. Ah, é? O pessoal respondeu antes de aparecer a pergunta? Foi. Então chama o VAR de novo. VAR. Quem respondeu depois de aparecer a pergunta? Já vai ter que dar um replay depois do tweet aqui. Desativa o chat, só ativa depois a resposta. Eu não tenho tantos poderes assim, gente. Eu nem sabia que dava para desativar o chat. O Flávio roubou. Então, deixa eu ver aqui. Eu roubei? Não, o Flávio Haskell roubou. Não, Deixa eu ver, reseta, blá, blá, blá. Bom,
teve um reseta no G... Temos GNML. opinião de 3 VARs aqui, que foi o Cloud Practitioner. Ok, então Cloud Practitioner ganhou. Me manda um whisper ou mensagem privada na Twitch com teu e-mail, por favor. Agora vai ser o seguinte, eu vou escrever valendo, só depois da minha frase valendo é que vai valer. Certo? A gente pode mudar, então, para o pessoal... Bom, não sei. Eu ia falar mudar ABC para 1, 2, 3, mas daí eles já sabem. Aí alguém vai falar 1, 2 ou 3 antes. Não, vai ser... Tá, pode ir, Pimenta. Vamos lá. Então, depois que eu escrever valendo, a próxima resposta, né? Depois do valendo é que vai valer. Eu vou falar a pergunta primeiro, e aí eu vou mudar o slide para mostrar as respostas. A pergunta é, em quais desses serviços eu posso usar máquinas spot para o runtime de containers? Tá? Então, quais os serviços que vai aparecer já na tela eu posso usar spots ali para garantir a execução dos containers? Então, eu dei o valendo aqui, mudei o slide. Agora eu vou ler. Alguém respondeu? ECR e EKS, ECS e EKS ou ACS Fargate? Ó, a primeira pessoa que eu tenho aqui que respondeu a B foi o Kleber Cabral. Confere aí com vocês também. Para mim confere, Kleber Cabral. Isso aí, o VAR também confirmou aqui que foi o Kleber. Kleber, por favor, me manda uma mensagem privada na Twitch com o teu e-mail para a gente poder te enviar o crédito aí. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham aproveitado algo da apresentação, fora os vouchers, né? E meus contatos estão no site aí, pimenta.dev, pode se inscrever na tela. Se ficou alguma dúvida, podem me mandar em alguma das minhas redes aí, que eu vou tentar responder a todos aí. E quem está aqui na região de Campinas, em breve teremos meetups presenciais novamente, se Deus quiser. Mas também teremos meetups híbridos aí, com participação online. A gente está aprendendo mais também a compartilhar online e sem fronteiras aí para abraçar cada vez mais a comunidade ao longo do